Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é sábado e queremos colocar no colo de Nossa Senhora toda a nossa vida e aquilo que aconteceu conosco ao longo da semana que se passou. Que Nossa Senhora olhe para nós como filhos e apresente as nossas virtudes a Jesus, os dons recebidos, dizendo: bom filho, você realizou tantas coisas bonitas, mas ao mesmo tempo acolha o nosso erro, o nosso pecado, a nossa dor e diga: Jesus, perdoai a esses meus filhos que buscam a conversão, que buscam a transformação de vida. Vamos nos colocar na presença de Deus, olhando para a palavra, ouvindo o seu chamado e dando também o nosso sim. Hoje a igreja nos convida a celebrar São Mateus e nós vamos meditar a palavra onde nos fala da vocação, do chamado de Mateus. Por isso pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 9 ao 13. O texto diz assim: Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu-o. Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E depois aprender o que significa: misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. A nossa vida é um constante aprendizado. Nós vamos vendo que conforme nós vamos evoluindo, conforme as coisas vão mudando, há um estudo mais aprofundado, há um amadurecimento da nossa parte, onde nós conseguimos fazer um discernimento correto das coisas, que nós vamos relativizando certas coisinhas em nossa vida. E Jesus está nos propondo isso. Quando nós prestamos muita atenção às coisas que não são muito importantes, é porque nós precisamos ainda de muito crescimento, muita evolução. Veja nos nossos relacionamentos familiares, às vezes nós brigamos por tão pouco. E nós vemos que as pessoas mais velhas, elas têm uma capacidade de discernimento muito maior, uma condição de relativizar certas coisas, porque elas já viveram tudo isso. Mas às vezes nós só acreditamos quando nós sentimos em nossa pele. Não sei porquê, mas infelizmente somos assim. Se há já uma experiência de vida, nós precisamos olhar para esta experiência, valorizar esta experiência e dar continuidade para que nós possamos ir nos aperfeiçoando. Se na tecnologia é assim, por que é que na nossa vida é tão difícil? Por que é que somos tão cabeças duras, tão duros de coração para acreditar e para assimilar as coisas de Deus? Se nós conhecemos a Jesus, se nós sabemos como Ele age e como Ele toca em nosso coração, por que é que nós ficamos com os nossos velhos costumes, com as nossas velhas manias? Parece que nós herdamos alguma coisa lá no berço e nós não abrimos mão daquilo. É o que fazem essas pessoas que seguem a Jesus ou que acompanham Jesus, porque se seguissem iriam mudar de atitude de vida, mas simplesmente acompanham.
Olhamos para a vocação de Mateus, ele era um coletor de impostos. Era considerado um pecador público. Ele está ali, cobrando os impostos, coletoria de impostos. Jesus passa por ele e diz, segue-me, e ele se levanta e vai. Mas, às vezes, você poderia dizer assim, será? Só de ouvir Jesus falar, segue-me? Meus irmãos, há momentos em nossa vida em que nós vamos estudando, vamos conhecendo, sem ter um contato pessoal com a pessoa. Por exemplo, assim, nós não conhecemos pessoalmente, pelo menos eu não conheço pessoalmente o Papa Francisco, mas eu já li várias coisas sobre ele, a gente acompanha pelos televisores, muitas coisas sobre ele, e nós vamos sabendo, é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que se ele dissesse para mim hoje, meu filho, vem cá, eu preciso da tua ajuda, claro que eu iria ajudar, porque eu já conheço a ele. Então, não precisa de muitas palavras, porque já há um conhecimento anterior. Foi o que aconteceu com a vida de Mateus. Não precisava mais de apresentações, porque Mateus já sabia quem era Jesus. Jesus simplesmente passa por ele e diz, segue-me. Bom, ele já tinha uma admiração especial por Jesus. E aí torna-se um discípulo, leva Jesus para sua casa. E neste momento de partilha, sentados à mesa, vem outros também que são pecadores. Mas aqueles que pensavam que eram certinhos da sociedade diziam, por que é que o teu mestre senta com os pecadores? E aí Jesus ouviu o que eles estavam falando e diz assim, não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E aí Jesus continua, e depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. E aqui eu gostaria de dizer mais uma coisinha. Não se apegue a jejuns, a penitências, se você não tem um coração misericordioso, porque daí não tem sentido. Diz Jesus, eu quero misericórdia, eu não quero o teu sacrifício. Às vezes nós ficamos nos sacrificando, eu não vou comer isso por tanto tempo, eu não vou tomar isso por tanto tempo, mas a gente não consegue conviver com as pessoas dentro de casa. São insensíveis, ou somos insensíveis. Então, olhe para a palavra de Jesus que diz, eu quero a misericórdia, amem-se mais, se preocupem mais com o amor do que com as coisas externas. Compartilhe a palavra, evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.